Boa tarde para todas, todos e todes que nos assistem nessa transmissão ao vivo do programa Pauta Brasil. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Eu sou Azilton Viana, atualmente conselheiro da Fundação Perseu Abramo, membro da Secretaria Nacional LGBT do PT para a área de formação. E hoje, como não podia deixar de ser, viemos falar um pouquinho sobre as questões LGBTQIA+. Mas antes disso, agradecer novamente a transmissão aqui da nossa Fundação Perseu Abramo, na parceria com a revista com a TV 247, com o DCM e com a TV Fórum. Muito obrigado a todos vocês. E hoje, para falar disso, a gente está trazendo duas pessoas, uma de um ponto do país e outra do outro extremo. Então, para falar sobre isso, nós temos aqui conosco uma querida companheira, liderança nacional da pauta LGBTQIA+, que vai se apresentar para nós, assim também um outro querido companheiro, só que aí das relações institucionais também dentro do PT, que por felicidade, meu conterrâneo, né? Estamos juntos no mesmo estado. É um prazer e uma alegria receber vocês, tá? Ivânia, Gustavo, é uma alegria muito grande vocês poderem contribuir, com a perspectiva aqui para nós. E eu espero que a gente possa ajudar a esse diálogo, a entender esse dia que é o 17 de maio. Para isso, eu gostaria de passar a palavra agora para a Ivânia e depois, na sequência, para você, Gustavo, para vocês fazerem as apresentações de vocês e a gente começa a conversar sobre o dia de amanhã, que tem muitas coisas acontecendo no Brasil. Ivânia, querida, com você. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Primeiro, saudar aqui meu querido, maravilhoso Azilton, que vem desenvolvendo um trabalho belíssimo e maravilhoso para a nossa população LGBTQI+, na Perseu Abramo. Também saudar meu companheiro Gustavo, aí de Minas Gerais. Eu sou Rivânia Rodrigues, sou de Pernambuco, a terra de meu amigo, futuro presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Bem, eu sou de Candaces, que é uma rede nacional de lésbicas e de mulheres bissexuais autônomas e feministas. Sou de outros lugares, assim como sou secretária LGBT do PT aqui de Pernambuco. Antes de tudo, quero dizer que a nossa outra convidada que está aqui nesse hall, Similar, ela está com dificuldade de entrar, e aí ela falou comigo agora, mas está se organizando, Espero que ela consiga resolver o problema, porque ela está no celular, mas está fazendo todo esforço para entrar. Isso aqui é bacana. Azilton. Obrigado, Rivânia. De fato, eu esqueci até de mencionar isso, porque a gente acaba entrando assim, no afã da transmissão ao vivo, mas de fato foi boa lembrança, boa justificativa, e a gente combina o seguinte, assim me entrando, aí eu vou, para os bastidores, não tem problema algum, ela assume a mediação, porque era dela, mas, gente, tecnologia também é um pouco isso, a gente acaba tendo essas dificuldades técnicas, a gente faz de tudo para que isso não aconteça, mas infelizmente, tem coisas que fogem ao nosso controle. Gustavo, querido, agora você, por favor, se apresente. E Azilton, meu conterrâneo, como ele bem disse, eu estou um pouquinho rouco, gente, vou me desculpar de pronto aí pela rouquidão, mas, como o Azilton disse no começo, eu sou de Minas Gerais, sou daqui de Uberaba, capital mundial do Zebu, terra do agronegócio, estou com a tarefa de tocar a Secretaria Estadual LGBT do PT de Minas Gerais, e tenho contado muito com o apoio de Azilton aí na Nacional para a gente dar seguimento nesse ano tão importante da barbárie versus democracia, que não só a nossa comunidade, como todas as outras ditas minorias, estão sendo ameaçadas aí durante 4 anos de um desgoverno e uma possível reeleição que nós vamos trabalhar bastante, Rivânia? Rivânia, que é lá da terra de Lula, para que isso não aconteça. E uma ótima live aí para nós, que seja um ótimo bate-papo. Gente, então, nós vamos começar falando sobre o dia 17 de maio, que institucionalmente é o Dia Internacional de Luta, Começou como de luta contra a homofobia, porque, só um breve contextozinho histórico, gente,
Em 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou o que era considerado doença, né, que falava homossexualismo, não falava homossexualidade, era homossexualismo, então era uma doença, que tinha inclusive uma classificação internacional, né, nesse código, nesse grande... É um arquivo, né? O Código Internacional de Doenças é isso, né? Ele classifica tudo que há no mundo, né? Então, imagina, de nós, né? E aí tá aqui Rivânia, tá Gustavo, né? Uma nova geração, inclusive, que é o Gustavo, a Rivânia, né, minha conterrânea, assim, né, da militância, eu digo isso, porque a gente sempre disse, né? Nós não somos doentes, portanto, não há o que se curar, não há o que fazer, não existe tratamento para algo que não é doença. Né? E nessa data, a Organização Mundial de Saúde, de fato, né, materializou toda essa luta que tantos militantes, né, muitos, inclusive, não estão mais conosco hoje, fizeram para que a gente tivesse esse reconhecimento. Então, eu queria que a gente começasse dizendo exatamente disso, né, desse lugar no qual nós fomos muito considerados como doentes, portanto, passíveis de cura. E o que significou, né, Rivânia, Gustavo, quando a Organização Mundial de Saúde fala não é doença, é uma manifestação, uma expressão, né, uma materialização da própria diversidade e da sexualidade humana, né, o que isso significou e representou para nós? A gente pode começar por aí, pela data. Né, qual que é o simbolismo disso, que nós novamente vamos estar amanhã nas ruas de novo, do Brasil inteiro, para lembrar e para dialogar com a sociedade novamente sobre isso. A gente começa sempre, né, Gustavo, com os convidados, nós mineiros, né, somos assim, né, a gente, né, quando nós temos convidados, os convidados são os primeiros a falar. Então, Rivânia, querida, por favor, a palavra é sua, fique à vontade, porque o Gustavo, aí na sequência, viu, Gustavo, você já pode entrar, seja após a fala da Rivânia, para fazer as suas considerações, tá bom? A gente, vamos com um tetinho, assim, máximo de 5 minutos, tá, para cada um, né, nessa primeira parte, e a gente mantém isso até o final do programa, beleza? Combinado? Então, perfeito. Vai lá, Rivânia. Então, eu acho que é importante a gente saber que 17 de maio, ele é um dia de luta para nós, principalmente nós que estamos aí há um tempo, como bem Azilto diz, né, que bom que chegam Gustavo, outros Pedros e Marias nessa militância. Eu sou de um tempo que a gente era realmente doentes, né, era colocado dessa forma, né, e colocado como realmente seres que não atendia o que a sociedade queria, né? Eu costumo dizer que antes de 2000 éramos uma coisa, depois de 2000 somos outras, né? Nós conseguimos construir e começar, mesmo que antes dos anos 2000 a gente tinha tirado já o homossexualismo, do ismo de doença, mas as políticas públicas brasileiras, elas só vêm avançar quando a esquerda brasileira chega no governo federal, quando Lula chega no governo federal e cria o Plano Nacional de Combate à Homofobia, né? A partir daí, criar o organismo da política e fazer com que as políticas públicas elas desaguassem, mesmo ainda sabendo que isso ainda é muito verde. Mas começar a trabalhar isso nos estados, pensando do ponto de vista de organismo, criando os decretos, isso oxigenou a política a olhar diferente a pauta hoje chamada LGBTQI+, né? Naquela época, quando Lula assume, éramos GLBT, já fomos GLS, né? E muitos tombaram, bem quando Azilto diz, muitos tombaram, para que nós estivéssemos aqui. Ainda hoje, nosso país é o lugar que mais mata LGBTs, em especial a população trans. E aí é nesse sentido que a gente precisa estar sempre nessa jornada de luta. Enquanto tiver um LGBT sofrendo, nós vamos estar na rua, né? Amanhã, 17, nós vamos estar nas ruas brasileiras. No estado de Pernambuco, nós vamos fazer ato na rua, nós vamos estar na frente do Palácio do Governador, dizendo o que é que falta, o que precisa melhorar.
Nós aqui do Conselho Nacional Popular estamos aqui em São Paulo nesse momento, vamos a Paulista amanhã, ocupar os espaços de rua, é falar dessa resistência, é dizer que nós vamos resistir. Ora, eu sou uma mulher de 50, vou fazer 50 anos agora em junho, e pensar nesses avanços, e ver esses avanços, e ver o Gustavo, e ver outros e outras companheiras chegando, é uma satisfação muito grande. Mas eu quero que daqui a 20 anos, se eu chegar aos meus 70, a gente consiga ter essa criminalização da LGBTQI-fobia no Brasil. Porque nós somos muito machucados, né? E o 17 de maio é para dizer que nós sejamos jovens, de média idade, ou envelhecemos e vamos estar na terceira idade, nós existimos nesse país. Nós não temos um censo, mas a gente sabe que, ou eu digo um mapeamento, mas a gente sabe quantas famílias brasileiras LGBTQI tem. Então, nós vamos estar aqui fazendo o 17 multiplicar no Brasil inteiro, dizendo que a LGBTQI-fobia realmente é crime. Então, 17, para a gente, é de suma importância para a transversalidade e a participação das políticas públicas. Orgulho de ser LGBT. É isso mesmo, Rivânia. Você tem razão. Foi muito importante a sua fala, né? Porque você traz um elemento, né, da sobrevivência. É importante porque as pessoas às vezes se esquecem, né? Acham que já está tudo pronto, tudo dado, tudo conquistado, tudo conseguido, e na verdade não é bem assim. Né? É bom, por isso que é importante até a presença do Gustavo aqui, porque é uma outra geração de militância, né, que vem. Isso nos dá muita esperança, na medida em que a gente, né, confia, porque a gente também é o que você falou, né? Nós estamos envelhecendo, nós estamos no outro processo e precisamos que a luta iniciada por nós aconteça, né? E aí ouvir, né, trazer o Gustavo, que já é uma liderança jovem, é muito importante e nos enche de esperança, né, Ivane? Acho que eu posso dizer isso dessa maneira, para que essa nova militância atue. Porque nós somos uma geração que ajudou a construir esses direitos. E, infelizmente, né, a atual gestão federal, quem ocupa o Palácio do Planalto, destruiu tudo isso. Então, acho que, né, nós temos que fazer uma nova redescoberta, um processo de nova construção para que a gente consiga avançar novamente. Então, aí, Gustavo, você já consegue participar agora com o áudio? Então, ótimo, pode falar. A gente falou no começo aí da costumidade de usar esses meios digitais e eu que acabei me embananando no ao vivo agora, gente, desculpa. Mas então, quero falar com Rivânia, com a Zilton e com todo mundo que está nos assistindo, que assim, eu sou da geração que não viu isso acontecer, que eu nasci em 95, para mim foi o estudo da história, mas ao mesmo tempo sou da geração que sofreu isso na pele, sabe? No alto dos meus privilégios, por ser um homem gay branco, eu passei por processos também de não me entender, não me aceitar, de achar que ser um LGBT era doença e tal. E por ser também de uma cidade extrema, o Azilton conhece aqui, uma cidade extremamente conservadora, Uberaba é, como eu disse lá no começo, a capital mundial do zebu, berço do agronegócio, então o machismo ele meio que faz parte assim como em todos os cantos do Brasil, aqui a gente consegue ver isso de uma maneira mais explícita, né? Esse machismo que prejudica não só as mulheres, mas todos os outros setores ditos minorias e tal. Eu acho, me dói escutar isso, porque eu tenho 26 anos, sabe? Sou de 95, faço 27 esse ano. Saber que 4 anos antes, 5 anos antes do meu nascimento, o meu ser era considerado doença, inclusive com CID, é de extrema preocupação. É uma coisa assim que nos leva a pensar, repensar e, enfim, como sociedade. A Rivânia muito bem disse que isso eu mais uma vez eu vi na história, né? Eu não cheguei a votar em Lula, vou conseguir fazer isso esse ano só.
mas o que a gente conseguiu conquistar foi durante os governos Lula e Dilma, né? E ainda assim, a curtos passos, como todo processo revolucionário é feito, e a gente teve essa destruição de todos esses direitos. Eu sou da área do direito, gente, eu fico muito chateado também de ver como a gente ainda precisa do judiciário quando a questão é o LGBT, né? Que dentro das casas legislativas, eu converso muito isso com o Azildo, eu sinto muito o Azildo que a gente tem mais proximidade, por ser do mesmo estado e tal. Eu fico chateado porque a gente ainda não tem a representatividade de fato, né, dentro dessas casas, nos três níveis, nos vereadores e vereadoras, nos deputados e deputadas estaduais, nos deputados e deputadas federais. Então, assim, falando dessa questão geracional, eu sou aquela pessoa que pegou o boi de ter alguns direitos, de ter algo conquistado, que são esses direitos que tantos tombaram, como vocês bem disseram aí, para que foram conquistados, mas, ao mesmo tempo, a geração com a responsabilidade gigantesca do que fazer daqui para frente, como fazer para que isso não seja destruído, para que a gente não passe novamente por um processo de perda de direitos, e, mais uma vez, como uma pessoa da área do direito, eu fico chateado de ver como a gente conseguiu perder tantos direitos tão facilmente, tão rápido, porque a Constituição de 88, que seria tecnicamente a Constituição Cidadã, teve baixas, né, durante esses últimos 6 anos. Então, assim, não, eu queria falar uma coisa para vocês também, não se sintam cheios de esperança de ver a nova geração, se sintam cheios de esperança de poder formar essa nova geração. Eu converso muito isso com os meninos. Eu acho que unir a experiência com a sagacidade da juventude e a serenidade da média idade é importante, é essencial para a construção desse Brasil que a gente tanto sonha, né? A Rivânia trouxe para nós aí o dado de que o Brasil é o país que mais mata LGBTQIA+ no mundo, e ao mesmo tempo é o país que mais consome pornografia de travestis transexuais. Então, assim, a gente vive numa disparidade muito grande, a gente vive num mundo hipócrita, essa é a verdade. A sociedade que a gente comporta hoje, ela é uma sociedade baseada na hipocrisia, é um pseudo e cristianismo, e aí eu sou cristão, tá, gente? Eu acredito em Cristo, mas é um pseudo-cristianismo que traz essa hipocrisia de uma maneira sórdida, escárnia, enfim. Então, eu acho que se a gente juntar um pouco de cada um aí, a Rivânia lá no Pernambuco, eu aqui em Minas, a gente traz companheiros lá de São Paulo, enfim. A gente soma as nossas experiências e consegue pensar um Brasil mais justo, mais igualitário para todos nós. Eu acho que quando a gente se organizar de maneira efetiva, nós precisamos ocupar as casas, nós temos que estar nesses espaços, essa é uma eleição importante para isso, inclusive, para que a gente tenha direitos que sejam garantidos enquanto projetos de lei, que a gente não demore, não precise tanto do legislativo para isso. Enfim, vamos discorrendo essa conversa aí durante o nosso programa. Então, esses dois já né, anteciparam um pouquinho o próximo ponto que eu queria tratar. Primeiro, né, para falar de conquistas, de reconhecimento, a gente é de luta, nós precisamos falar do né, como é que a gente, como isso tudo começa. Isso tudo começa, a raiz de tudo é o preconceito, é a intolerância, né, é o não reconhecimento da diversidade, da pluralidade, da qual nós nos incluímos, inclusive, né? Então, porque a temática, né, o título da nossa conversa aqui é da luta ao orgulho de ser LGBTQIA+. Né? Porque é exatamente disso que se trata. Né? Os nossos processos são todos muito formados, né, forjados na luta, na resistência, no enfrentamento. Por que disso? Gente, se a gente parar para pensar todas as datas que compõem a história do movimento LGBTQIA+, são todas de luta. Não tem nenhuma que começa, não, nós vamos comemorar. Não, todas são de luta. E o 17 de maio também não poderia ser diferente. Então, eu acho que o primeiro que eu gostaria, né, que vocês dois trouxessem elementos sobre, primeiro, o preconceito, né, o que significa esse preconceito hoje, né, como é que essa intolerância se dá, acho que é o primeiro momento, porque depois nós vamos falar do reconhecimento e das perspectivas, mas por hora, vamos falar primeiro dessa origem, né, por que motiva, o que causa tanta violência, tanto preconceito, tanta incompreensão na sociedade? Vamos lá, Rivânia, você consegue já trazer isso para nós? Então, rapaz, eu acho que o que a sociedade espera da gente é difícil, porque essa sociedade ela tem um formato, ela foi pensada
na heteronormatividade. Isso é a primeira coisa. Eu acho que quando a gente parte disso, a gente começa a enxergar o preconceito das pessoas, porque elas estão acostumadas a uma normatividade, né? Uma mulher que use rosa, um homem que use azul, uma mulher que tem o modelo dos brancos, né? Uma mulher diferente como uma mulher trans, para eles diferente, né? Para a gente é a mesma mulher, mas para eles diferente do que a sociedade quer. Então, porque essa sociedade, companheiros e companheiros que estão nos assistindo nesse momento, é uma sociedade preconceituosa porque ela marca a gente, né? Ela diz como é que a gente tem que estar nessa sociedade. E aí nós não podemos aceitar isso. E a gente não podemos aceitar porque não somos tão diferentes, somos os mesmos seres humanos. Então, é preciso vestir as nossas peles, quando essa sociedade começar a vestir as nossas peles e deixar de pautar as nossas camas, porque eu vejo dessa forma, me perdoe o caminho chulo que talvez usei, porque o Brasil, as políticas públicas, precisam ser pautadas para além de identidade de gênero e orientações sexuais. Porque nós estamos aí no rol da fome também, né? Porque não tem emprego para a nossa população, não tem renda para a nossa população, porque não tem educação para a nossa população também. Então, enquanto a sociedade não entender que nós, participando dessa transversalidade desses direitos, não só de direitos humanos, que eles nos colocam no rol só de direitos humanos. Bota os LGBT ali, direitos humanos, vai tratar identidade, orientação sexual. Não é isso. Eu quero que o país tenha um mapeamento nosso. Eu quero que o país consiga pautar no SUS que a maternidade lésbica e a maternidade dos homens trans são tão importantes quanto. E precisa ter lá registrado, garantido. Eu preciso pautar a educação. Eu preciso pautar emprego e renda. Eu preciso pautar moradia. Eu preciso estar nessa transversalidade dessa diversidade de políticas públicas brasileiras. E aí eu digo que esse preconceito passa por tudo isso, porque só nos coloca na pauta de direitos humanos. Entende? E aí, por quê? Porque nós fomos educados nesta sociedade branca, machista, racista, classista, LGBTQI-fóbica, né? Entendendo que o nosso lugar é aquele, um lugar de direitos humanos à margem da sociedade. E mudar isso é mudar na política, é mudar isso nos nossos conceitos do dia a dia. Quando minimamente a gente entende que nós, que somos todas as cores, entendemos que nós somos todas as cores. Mas enquanto essa sociedade aí fora vê que ainda diverge e diz assim, rosa para meninas e meninos usa azuis, a gente não muda, porque a gente entende que a equidade de gênero, o equilíbrio, para a gente ter o lilás, que é a cor da resistência feminista, é a mistura do rosa com azul. É isso que a gente tem que levar para os nossos dias, o dia a dia, para romper esses pré-conceitos que foram criados ao longo da vida da gente nessa sociedade. É isso. Olha, eu acho desafiador, inclusive, falar sobre as lutas depois dessa externalização da Rivane. Mas, assim, eu concordo com ela em todos os pontos. Eu acho que a gente precisa ser visto para além de direitos humanos, né? Para além do direito da pessoa humana. Porque o LGBT, ele dorme, ele come, ele veste, ele precisa de educação de qualidade, ele precisa de saúde de qualidade, como todo outro cidadão. Então, assim, na minha visão, e acredito que é o que todos nós pensamos, né? Nós que lutamos aí pela diversidade, é que a pauta um dia deixe de ser
por essa questão de gênero apenas, né, Rivânia? Porque, assim, por que a gente tem que tratar, vou pedir a ressalva aí novamente, como você disse, por que a gente tem que tratar o que termina na cama, sendo que nós somos muito mais do que isso, nós vamos para muito além disso, sabe? Por exemplo, eu fiz Direito, hoje curso Ciência Política. Eu comecei a faculdade em 2013. Eu podia contar nos dedos quem era assumidamente homossexual ou, enfim, qualquer uma das outras letras, porque as pessoas são muito reprimidas por conta dessa nossa sociedade que nos deprecia tanto, né? Durante a pandemia, ficou muito claro para nós esses outros problemas de, por exemplo, os LGBTs que tiveram que voltar para a casa dos pais, isso acarreta aí problemas psicológicos que a gente bem sabe como é um aparato geral de todas essas coisas. Então, assim, um censo que nos classifique, por que o censo é tão importante? Porque é o que dá a base real de como tá, quem são, com quantos são, como vivem, onde vivem, enfim, para que a gente consiga construir políticas de fato, né? Eu espero que quem for assumir a secretaria dentro do governo Lula, que seja uma pessoa que tenha esse tipo de consciência, né, para que a gente consiga trabalhar isso de maneira efetiva. Seja colocando as mulheres travestis e transexuais dentro de uma universidade para que elas não precisem do trabalho à margem, que infelizmente é uma coisa que acontece muito. Não sei se vocês viram aí o que aconteceu em Belo Horizonte mais cedo, não sei se foi mais cedo ou se foi ontem, que as mulheres que estavam lá, que trabalham na rua, foram perseguidas, e é uma coisa recorrente, que acontece muito. Não só das sobras, né, para que a gente esteja de fato dentro do orçamento. O Lula costuma dizer muito isso, que o que importa está no orçamento. Então, como que a gente vai saber o que fazer sem ter esse mapa geral de tudo, né, de quem são os LGBTs, de onde eles estão, de como eles vivem e tal. A minha dica, entre aspas, seria que nós estamos em tudo, em todos os lugares, né, mas a gente precisa mapear isso para a gente entender de fato qual é o anseio de cada um, qual a sua diversidade, né, a diversidade de cada um. A OAB tem, dentro da sua direção, tem aí o combate à LGBTfobia, mas que está dentro dos direitos humanos, que é exatamente isso que a gente está falando. Para a gente conseguir perspassar, porque o LGBT, gente, ele precisa de emprego, precisa de uma casa popular, ele precisa, enfim, de todas essas outras ferramentas para a gente viver dignamente, para que isso perspasse a causa de gênero. Eu concordo mais uma vez aí com a Rivânia, acho que o dia que a gente entender que usa rosa quem quer e azul quem quer, enfim, dentro das suas diversidades, a gente vai conseguir caminhar melhor. Acho que é uma importante pauta. O SUS, eu concordo com você, em gênero do meio grau, acho que é isso mesmo. E é isso. A gente, pois é. É engraçado que a gente está vindo, né, numa sequência, né, muito feliz, eu diria, né, porque a gente começa a falar um pouco da história, a gente fala agora dos problemas, e, né, na fala de vocês, né, são de gerações diferentes. Por que eu gosto de frisar isso? Porque é muito importante a percepção, né, que se tem sobre as coisas. Porque quem fala de nós somos nós mesmos, né? Não dá para deixar que os outros digam sobre nós. Acho que assim, a gente já viveu, já experimentou muito disso, e nós já entendemos, né, a duras penas, que isso é um processo, né, que já não funciona mais, não existe mais. E é fundamental isso que vocês trazem, né? Da questão da perspectiva para além, né? A Rivânia colocou muito bem desde o início, e o Gustavo também, né? Dessa questão para além da identidade de gênero ou orientação sexual, porque nós somos brasileiros, brasileiras, brasileires, né? Como queiram, e portanto vivemos, atuamos, trabalhamos, estudamos, necessitamos de mobilidade urbana, né? Precisamos de moradia, né? De salário digno, enfim. Esse debate que nós fazemos aqui é exatamente para avançar para além, né, das identidades, ou das famosas caixinhas, né? Porque também a gente adora categorizar e colocar, né, definições em tudo. Então, né, essa perspectiva que vocês trazem é muito importante sobre isso. E aí eu já quero trazer a segunda reflexão para nós, né? Falamos agora da luta, do que foi, né, como a gente entende. E agora, mas e um para frente, né? Olhando, né, nós estamos na janela, olhando para o horizonte para frente, não para trás, né? Porque para trás nós já sabemos, muitos já registraram isso para nós. Que agora é o que depende da nossa construção efetiva, né? E agora, o que nós podemos fazer numa perspectiva de transformar e de mudar esta realidade? Eu sei que é um desafio muito grande, porque precisamos de tantas coisas,
mas aquilo que para vocês é o mais essencial nesse momento atual que nós estamos vivendo. A se pensar, e aí eu estou incluindo, inclusive, a própria questão eleitoral de 2022, né, em outubro. Né? O que vai ser essencial para nós nessa perspectiva? Né? Por favor, né, Rivânia. Então, acho que o que nós temos e devemos fazer, sem modéstia, é ir para a rua e tirar esse desgoverno que está aí, tá certo? É nós tirarmos esse governo que está aí eu não só falo do Bolsonaro, né? De todos os fascistas, né? Porque quem está aliado a ele também, para mim, tem o mesmo top, é o mesmo fascismo, tá certo? É ir para a rua também, trabalhar mentes LGBTs que ainda pensam retrogradamente, né? E pensar que ainda a gente tem 30% da população LGBT que ainda apoia este tipo de projeto. Então, o trabalho da gente é muito grande, é na rua, para que, principalmente os mais novos, viu, Gustavo? Que a gente tem um déficit aí grande, os mais novos, que não acompanharam a política de 2002 para cá, não entendem os avanços que o Brasil tiveram. Então, quem tem 18 anos hoje, 19 anos, diz assim, a gente tem algumas dificuldades, ei, mas eu não conheço. Ah, mas tem vários projetos aí políticos apresentados para a sociedade. E não entende. Ah, mas por que vocês querem votar, muitos de vocês, no projeto Lula de volta? Lula já teve 2 mandatos, já tem mais de 70 anos. Por que a gente não vai renovar, trazer a juventude, não sei o quê? E aí não entende que o projeto da gente não é um projeto só para mim, juventude. É um projeto para todas as brasileiras e brasileiras nas suas várias nuances. E é o único projeto que hoje consegue, porque chegou uma ligação aqui, é o único projeto que consegue retomar a democracia brasileira. Porque é o único projeto que tem compromisso com o povo e com as pautas transversais. Então, é um projeto que defende acabar com a fome, a violência, não é? Que defende a moradia digna para todas as pessoas, que defende que os brasileiros e brasileiras voltem a ter carnes em suas mesas, porque só quem sabe as dores e delícias do que se passa nesse país somos nós. Que defende, inclusive, que a gente privatizou aí, foi privatizada várias concessões aí de energia, a energia desse país cara, o gás de cozinha caro, tá certo? Um aluguel de casa cara, né? Defende que trabalha pela vida das pessoas. Não um projeto que matou mais de 600 mil pessoas. Esse projeto não nos representa. E nós precisamos ir para a rua para dizer isto às pessoas. Nós precisamos ir para a rua e dizer às pessoas que nós, LGBTs, estamos em vários lugares, na classe média, na classe pobre, seja rico, seja pobre, nos alagados, nos morros. Nós precisamos criar políticas públicas de Estado, marco regulatório. Nós precisamos eleger combatentes para o Legislativo, para o Congresso Nacional. Porque eu defendo Lula, mas Lula sozinho não vai trabalhar. Lula precisa de um Congresso forte, de senadoras e senadores. Lula precisa de deputados estaduais, deputados federais, precisa de grandes parceiros no Executivo, grandes governadores. Então, o trabalho da gente não é só eleger Lula.
é eleger Lula e como Lula consiga trabalhar. É isso. É isso aí, Rivane. Eu acho assim, nesse primeiro momento, de imediato, o que a gente tem que ter firme na nossa cabeça é que o nosso projeto é um projeto democrático contra um projeto fascista, um projeto que traz a violência como ponto central. É um projeto que foi eleito baseado em segurança pública e hoje a gente não se sente mais seguro. A pouca sensação de segurança que a gente tinha em 2018, ela se esvaiu, ela foi embora. Então, assim, fazendo aí um aparato sobre isso que você disse, que eu concordo com você, é conquistar corações e mentes, levando o que nós fizemos e o que nós podemos fazer, sabe? É fazer com que os LGBTs entendam que o político, aqueles que não acreditam na política, né, que muitas vezes o político que eles acreditam está dentro da gente mesmo. Então, que eles botem os nomes deles e os nomes delas à disposição para que estejam dentro dessas casas, para que façam uma boa base de governo do presidente Lula, para que sejam governadores, para que sejam governadoras, para que estejam dentro das assembleias legislativas e dentro da Câmara Federal. É importante, e aí eu quero fazer um complemento ao que você disse, Rivane, que a gente ocupe as ruas, mas que a gente ocupe as redes também. Eu, como sou de uma geração informatizada, digamos assim, eu ganhei meu primeiro computador, acho que com 6 ou 7 anos de idade, uma coisa assim. Eu era muito novo e nem consigo lembrar, pra vocês terem noção. Eu peguei a internet banda larga muito novo. Então, o acesso à informação que nós temos hoje, ele é de uma maneira ou outra, né? Lógico que a gente sabe dos grandes problemas, do acesso à rede de dados e tudo mais, mas hoje a maioria da população tem um telefone que chega uma informação X. Então, essa informação pode não ser de qualidade. Então, nós temos aí essa tarefa de combater também essa desinformação, que é como esses governos fascistas chegam ao poder, né? Então, ocupar as ruas e ocupar as redes também, dialogar com esse 30% da população LGBT que ainda acredita nesse projeto fascista e assassino, e entender o porquê, por que essa heteronormatividade ela afeta de tal ponto, de tal maneira, que o LGBT ele não se sente representado dentro da própria classe, sabe? É muito difícil, e aí eu falo por experiência própria, é muito difícil dialogar com algumas amigas e uns amigos meus, porque o pessoal está desinteressado, não acredita na política, enfim. Eu costumo replicar o presidente Lula, que ele diz muito isso, né? Que às vezes o político que a gente acredita está dentro da gente. E aí, feito isso, se a gente conseguir, dentro também do nosso governo, ser base de pensamento para isso. Estar pautando o que ser feito, o que nós vamos fazer. Nós vamos abrir ambulatório no SUS, nós vamos trazer essa questão da gravidez das pessoas trans, a gente vai incluir os LGBTs dentro dos programas de habitação, dentro dos programas de trabalho, de transporte, enfim. Como isso vai ser incluído, sabe? Então, é que a gente possa trazer essas informações também, porque, como bem disse o Azilton, quem pode falar por nós somos nós, né? É a nossa experiência. Então, estar munido de informação, primeiro para combater a desinformação, que movimentou todos os instrumentos democráticos aí, de tal maneira que foi tão presente nas eleições de 2018 e 2020, que hoje nós temos setores que estão especializados nisso, né, no combate à fake news. Eu não gosto muito da palavra fake news, não, mas é o que acabou se popularizando, né? E, a partir daí, ocupar esses espaços, estar dentro desses espaços e ser base para que exista a construção desse pensamento, né? O projeto, né, da Secretaria Nacional Nossas Cores, que está trazendo aí a participação de todos os estados dentro do plano de construção do governo, é uma coisa sensacional, é algo que a gente tem que trabalhar nas suas várias esferas. Em Minas, nós somos em 853 municípios, e nós temos 5 parlamentares LGBTs do PT. A gente tem que ampliar isso. Na Assembleia Legislativa, nós não temos nenhum assumidamente LGBT, né? Então, a gente tem que estar dentro desses espaços para poder falar por nós. Porque, assim como nessa live aqui, quem fala por nós somos nós, dentro das casas também temos que ser nós. Porque senão a informação ela vem atravessada, ela vem como pauta secundária, a gente acaba voltando para direitos humanos, né, Riva? Exatamente, né? Eu até não queria falar muito dessa questão política, né? Mas, gente, aí eu me esqueço que toda a nossa ação ela é política, né? O que eu acho, o que eu penso, né? E que aí foi um grande erro lá atrás, que foi inaugurado a partir, né,
um pouco antes de 2018, mas que foi materializado com a eleição do atual ocupante do Palácio Planalto, né, nos estados, nas câmaras municipais, nas câmaras, né, legislativas estaduais, na Câmara, né, no Congresso Nacional, aí você pensa, né, Câmara Federal e Senado, foi esse discurso, né, do apolítico, né, daquele que é averso à política. No entanto, estes são os mais políticos, porque eu vou dar só um exemplozinho. Aquilo que se falou, que se chamou, né, se convencionou de projeto escola sem partido, não é nunca sem partido, muito antes, pelo contrário. Ele tem, né, uma grande perspectiva de um interesse, de uma orientação efetiva e de um setor da sociedade. Então ele tem um partido, tem uma, né, é de uma parte, né, porque partido é disso, parte de. Então nós não podemos também cair na armadilha de permitir que essa e tantas outras manifestações, falas, discursos encontrem eco, né? Sejam a tônica na sociedade. Porque o nosso povo, como bem disse o Gustavo, nós estamos com dois grandes desafios, né? E falar de hoje no orgulho. Olha só, há um tempo atrás a gente não fazia live, né? Não fazia uma transmissão ao vivo para falar sobre o 17 de maio. A gente falava da rua, eram os jornais que iam até nós. No entanto, olha como é que a tecnologia modificou as relações, né? Sobretudo para consumir informação. Então, é muito importante ocupar esse espaço, né? Por isso que nós estamos aqui, como vocês dois bem lembraram, né? Nos diferentes espaços, nas diferentes formas de linguagem, para que a gente possa avançar. E aí, já que eu estou falando de avanços, né? Vocês já começaram a sinalizar essa própria questão da mudança do ponto de vista da política, né? Para que a sociedade modifique essas grandes questões, esses grandes temas, é preciso uma mudança na política. E aí a minha questão é, agora nós vamos falar do orgulho, né? Porque nós estamos nos aproximando também do mês né, do orgulho, que não é só dos gays, não é só é de todos, né? Porque somos todos resistentes, somos todos sobreviventes. É preciso que se diga isso. Claro que todas as letrinhas, né, todas as identidades, todas as orientações têm as suas especificidades, mas aquilo que nos unifica é muito maior do que as nossas divergências internas, né? Então, como falar de orgulho no século XXI a partir, né, dessas novas experiências que a gente está trazendo, com essa nova juventude LGBTQIA+, que está chegando aí, que não viveu uma série, né, de processos históricos? O que a gente pode fazer para que, de fato, o orgulho seja algo efetivo na vida de todas, todes e todas? Ivânia, querida, manifeste-se, porque a senhora tem larga experiência nisso, pode dizer. Imagina, né? Nós temos, né? Todos nós. Eu acho que a gente precisa visibilizar, né? Você acabou de falar do orgulho. O nosso mês agora de junho é o mês-dia do orgulho LGBT. E o orgulho LGBT, LGBTI+, ou LGBTQI+, ele precisa se materializar nas políticas. Ele precisa se materializar agora que nós vamos ter um processo de mudança no país, porque nós vamos ter uma eleição em outubro. Ele precisa se materializar nesses vários corpos e corpas, Brasil afora, que estarão candidatas LGBTs. E também quem não é LGBT, mas que diz que tem um compromisso com essa população. E ter o compromisso não é só escrever lá, eu vou mudar o mundo agora e vou assumir que defenda a pauta LGBT. Não é só escrever propostas, mas é vestir as nossas peles. É vestir as nossas peles, é vestir as nossas pautas. Então, orgulho LGBT, ele passa por tudo isso. Orgulho LGBT não é só sair na rua e dizer, eu vou acompanhar vocês na marcha e pronto, eu já fiz minha parte também, estou aqui defendendo vocês. Ou então nós estarmos lá
e não estarmos em outros lugares. Orgulho LGBT é estar em vários lugares, falando e defendendo as nossas pautas, seja no banco, seja na OAB, que meu amigo Gustavo está lá, sabe? Seja no sindicato, seja na feira, no mercado, na padaria, na farmácia, em todos os lugares, esse orgulho tem que chegar primeiro. Ou seja, eu sempre digo, essas sujeitas e sujeitos e sujeites políticos precisa adentrar primeiro. Precisa, às vezes, se antecipar no passo para que as pessoas nessa sociedade compreendam as nossas pautas. Aonde essa sociedade que eu falei lá atrás, ela foi educada numa perspectiva de uma heteronormatividade, de um modelo que não é esse modelo que nós entendemos. Precisamos ter orgulho dos nossos corpos e corpas, porque a gente sabe o quanto é doloroso ser uma sapata preta, ser um gay preto, ser uma trans preta, um homem trans preto, principalmente porque a gente tem um país ainda muito marcado, racista que ele é. Precisamos, além de estar dentro das casas legislativas, ocupar esses espaços e ocupar também os executivos com qualidade, mas com compromisso. Esses executivos precisam ter orçamento, porque sem orçamento a gente não faz política, porque não tem orçamento para a gente. Criam organismo, criam, mas sem nada, só para dizer que tem um colorido ali. Se a gente precisa sair disso, a gente precisa criar organismo de política que tenha dotação orçamentária para que a política possa chegar, minha gente. Porque sem orçamento a gente não faz nada, tá certo? Precisamos sair desse lugar, né, que nos colocaram de estar nos medindo a partir da religião, porque bem como Gustavo lá atrás disse, eu sou um homem cristão, mas o cristianismo atrapalhou muito a vida de nós, LGBTs, e o povo negro brasileiro. E todo mundo tem religião, mas a gente não pode deixar que a religião nos paute. E sim, a gente levar a nossa pauta para dentro da religião. Não é? Para os terreiros, dizer que uma IA trans era tão importante quanto uma IA heterossexual. Porque ela também pode ser heterossexual. Porque as pessoas não veem a gente nesse mesmo nível. Assim como dentro das igrejas a gente tem pastor, não sei o quê, a gente precisa se ver nesses processos. E se ver nesses processos é aquilo que Gustavo disse. Precisamos ocupar as redes sociais. E a gente também precisa ensinar os nossos mais velhos a usar essa ferramenta da rede social. Porque muitas vezes a gente não consegue ter essas pessoas não conseguem se ver na rede social porque não sabem usar a rede social. Porque foi a rede social, o WhatsApp, por exemplo, que fez com que Dilma fosse tão massacrada. Tá certo? Foi a rede social que deu a vitória a esse misógino machista Bolsonaro. E é a rede social que a gente vai também disputar com eles. Nós vamos disputar na rede social, nós vamos disputar nas ruas, a cavalo, a pé, de bonde, de avião, de carro, onde tiver um só sobrevivente. Um Ribeirinha, vai lá no Ribeirinha, vai nos quilombos, onde tiver gente, nós vamos conversar. Seja por aqui, na rede social ou pessoalmente. Mas a gente precisa dizer às companheiras e os companheiros que projeto político a gente quer para o nosso orgulho ser maior e melhor. E mais gente no fronte desse orgulho. É isso. Mais uma vez, Ivone, eu concordo com você, em gênero, número e grau.
E acho assim, orgulho é você se orgulhar de ser o que você é, sem barreira, sem preconceito, sem estigma, sem normatividade, sem nada. É apenas se orgulhar de ser o que você é. E a partir desse orgulho, de se entender, se compreender, se amar, se respeitar e se aceitar, você levar isso para fora. Você levar isso para as pessoas que você tem contato, para aquelas que você está buscando a ter um contato, e fazer com que você entenda tudo isso. Eu conheço muita gente muitos LGBTs que são preconceituosos porque não se conhecem. O nome fobia vem disso, né? Fobia é o medo. Então, a gente tem medo do que? A gente tem medo do que a gente não conhece. Então, se orgulhar é se compreender, se entender, e dentro desse momento, dentro desse espaço, passar a levar isso para fora, a conversar com as pessoas, a estar dentro dos seus conselhos, dentro das suas casas, dentro da sala de aula, dentro de todos os setores da sociedade, você conseguir ter um diálogo conciso, firme, para que você possa perspassar esse conhecimento. Conhecimento que a gente guarda para a gente, ele deixa de ser conhecimento, porque ele não é multiplicado. Então, assim, o orgulho, para mim, ele tá muito, muito ligado a isso, muito, muito ligado ao ser que você é de verdade, a entender quem você é de verdade, a poder levar para as pessoas isso. Isso, para mim, é se orgulhar. Seja a gay branca que frita no final de semana, seja a gay preta que trabalha, seja a travesti ou a transexual que ainda não chegou onde quer chegar, mas que se entenda, que se compreenda e que consiga, a partir desse momento, desse ápice de compreensão, ver o que ela pode fazer para melhorar essa sociedade que a gente vive. É entender primeiro que nós não estamos sozinhos, né? O planeta é um lugar muito pequeno, geograficamente falando, dentro de um sistema que é dentro de uma galáxia. Então, quando a gente tem essa percepção, a gente entende que nós somos só uma poeirinha. Então, dentro dessa nossa insignificância, por que se fechar, se restringir, não se conhecer? Então, eu vejo o orgulho dessa maneira. E acho que é isso. Gente, tá muito boa essa nossa conversa, mas como tudo que é bom, dura pouco. Nós já estamos chegando ao finalzinho aqui desse encontro. Então, eu queria dizer, né, para as pessoas que estão nos assistindo, que contar tanto com a presença do Gustavo, quanto da Ivana e tantos outros e outros colaboradores é fundamental. E aqui nós estamos falando das nossas vidas, das nossas histórias, das nossas vivências, das nossas experiências, né, que a gente acaba
às vezes nem dizendo, né? As pessoas não nos conhecem, imaginam que somos, né, seres completamente fora da sociedade, à margem da sociedade. E não, estamos aqui, somos mães, pais, filhos, filhas, avós, tios, netos, ou seja, fazem parte dessa sociedade, não adianta. Estamos aqui e viemos para ficar, né? E aí, quando a gente fala muito dessa questão do orgulho, eu gostaria, né, de convidar, né, todas as pessoas que quiserem e puderem, que estão nos assistindo, né, vamos saber mais, vamos pesquisar, vamos conversar com as pessoas, vamos ouvir. Porque, gente, é assim que a gente cresce, é no aprimoramento do diálogo com o outro que a gente melhora, enquanto ser humano, enquanto sociedade, enquanto raça humana. Né? Que é assim que a gente evolui, que a gente desenvolve novas perspectivas. E aí agora eu gostaria, né, de passar para esses minutinhos finais que nós temos aqui, tá, Rivânia, para você fazer suas considerações finais, na sequência você, viu, Gustavo? Né, um pouco do que foi essa nossa conversa e é que nós vamos nos encontrar mais vezes, tenham certeza. Rivânia, é com você, querida. Primeiro, eu quero agradecer demais, né, o convite, né? Dizer que eu sou uma gotinha no oceano que precisa de muitas gotinhas, né? Quem estiver nos assistindo, que venha para somar nessa rede. Aproveitar também o espaço para convidar a todo mundo que está aqui em São Paulo para invadir a Avenida Paulista, amanhã às 16 horas, que nós vamos estar, sim, dizendo não a esse fascista e a esse fascismo, tá certo? Então, precisamos estar lá juntinhos e juntinhas. Aproveitar e dizer que foi muito bom conhecer melhor aqui, Gustavo, meu companheiro do PT de Minas Gerais, como aprendi tanto hoje nesse momento, né? Que é com os mais novos que a gente aprende também. Tem uma coisa, a circularidade e a irmandade que passa no movimento negro, nós negras e negras, é esse respeito mútuo aos mais novos e os mais novos também aos mais velhos. E é isso. Sem vocês, nós não somos nada. Sem nós, também a história não ia ser construída. Então, que essa construção futura de outros corações e mentes que você falou, Gustavo, a gente consiga adentrar esses novos corações e mentes. Que essa juventude se prepare para assumir esse país. Que a gente possa ter uma velhice digna e respeitosa. É isso que eu desejo a todos nós, neste dia que nós estamos aqui a comemorar, o dia 17, que nós possamos estar entrelaçados, que nós possamos estar nessa rede. Nessa rede, juntinhos e juntinhas, todas nós. Que vistam minha pele de lésbica, que vista a sua pele de gay, que vista a pele de bissexual, que vista a minha pele de trans, porque de intersex, porque todos nós somos uma só rede. Eu não posso só pensar nas lésbicas, se não pensar nos gays, nas trans, nos bis, nas intersex. Somos todos e todas. Somos LGBTs e mais. Este é o orgulho de ser. É o orgulho de ser uma sapatão, mas é o orgulho de ser um gay, de ser uma trans, é o orgulho de defender a minha população, a nossa população. Viva a resistência, viva nós. Muito obrigada, a Zilton, a todos que fazem a Perseu Abramo, pelo carinho, pelo respeito, pela compreensão e por tudo, por muito mais, que é estar sempre atento às pautas
como a pauta LGBTI+, que vem se fazendo, várias escritas. Eu digo que a gente agora consegue ter leitura mas consegue estar nos anais, não só dentro das universidades, como há um tempo atrás éramos só ratos de laboratório. Hoje nós temos pesquisas que precisam e que estão sendo trabalhadas, como a Perseu Abramo e outras instituições, que hoje saem das universidades, mas que está ocupando as ruas. Viva a ciência, né? Viva os intelectuais, mas viva o povo brasileiro. Do Iapoque ao Chuí no Brasil, dos alagados e dos morros, mas viva essa classe trabalhadora, que é a classe LGBTI+. Orgulho de ser. Eu não vou falar muito, não. Acho que eu estou super contemplado aí com a fala da Rivânia. Mas agradecer o espaço, a Zilton, agradecer pela aula, tanto sua quanto da Rivânia. Espero que a gente possa estar em outros espaços, em outros momentos. Agradecer a Perseu por estar possibilitando a gente de fazer essa conversa. E é isso aí, galera. Você, LGBTQIA+, que está assistindo, vista sua pele, vem caminhar conosco e esteja do nosso lado para a gente fazer o Brasil feliz de novo. Tenho certeza que nós vamos conseguir. Com muito trabalho, muita luta, nós vamos chegar lá. E viva o povo brasileiro! Gente, então, no mais, agradecer a vocês dois pela disponibilidade. Eu sei que não é fácil, todo mundo na luta, na correria, na organização dos seus eventos, suas atividades, nos estados e nos municípios, mas dizer que esse espaço que a gente consegue aqui é fruto da Fundação Perseu Abramo, né, que nos acolhe, inclusive com um núcleo de apoio, né, núcleo de pesquisas, né, núcleo de apoio às pesquisas públicas, né, que é o NAP LGBTQIA+, que foi recentemente criado na Fundação, e em parceria com a Secretaria Nacional LGBT do PT, que promove, que consegue fazer esse debate, né, para além das universidades, né, Rivânia, para além dos muros, né, do conhecimento, e dizer que sim, também produzimos conhecimento, fazemos ciência, e estamos aqui, viemos para ficar, para contribuir de fato com a melhoria e com a evolução dessa sociedade. Mais uma vez, agradecer a todos que ficaram conosco até agora, agradecer novamente a TV, a Fundação Perseu Abramo, a TV 247, ao DCM, a TV Fórum, muito obrigado e nos veremos em breve. Uma ótima semana para todos e esperamos vocês amanhã nas ruas do 17 de maio.